Em Terra Nostra, Juliana decidida. E eu vou atrás dele. Meu coração está me falando que aquele é o meu Mateu. Ela prepara sua mala e sai da casa. Damião, com a respiração ofegante, conta para a patroa. A dona Juliana, senhora, ela foi me procurar lá fora, me pedindo para levar ela na fazenda que o senhor Francesco vendeu. Ela está querendo ir atrás do tal italiano, madame. Bom, eu falei que eu não podia fazer isso, mas ela falou que ia dar um jeitinho de ir sozinha. Janete incrédula. Mas tem cabimento? Ela saiu sozinha? Janete ordena. Mariana, vá ver se ela está no quarto dela. E você pode ir, Damião. Agora fique lá fora de olhos bem abertos. A empregada pergunta. Será que ela é capaz de fazer uma loucura dessas, madame? Dona Janete tem um sorriso amargo nos lábios. Era bom mesmo que fizesse para acabar de vez com essa história. Mariana retorna. Ela não está no quarto dela, senhora. E a porta do guarda-roupa estava aberta. Ela deve ter levado alguma roupa com ela. O que é que nós vamos fazer? Janete indiferente. Nada. Ninguém a mandou embora daqui. Ela foi porque quis. A mulher reflete e acaba mudando de ideia. Mariana, diga ao Damião que vá até a casa bancária avisar o patrão dele que aquela maluca fugiu. Não quero ficar com nenhum peso na minha consciência. Juliana caminha angustiada e perdida pela cidade. Virgem Santa, para onde estou caminhando? Murmura ela para si mesma, olhando para a estrada que se estende à sua frente sem fim. Augusto sofre com a sedução de Paola, que o quer a todo momento. Sozinho, Augusto murmura para si mesmo. Aguenta, Augusto, aguenta. Damião vai até a casa bancária e informa sobre a fuga de Juliana ao patrão e seu filho. O banqueiro levanta os olhos dos papéis, percebendo imediatamente a urgência na expressão do empregado. Explique isso direito, Damião, diz Francesco pousando a pena. Ela queria que eu levasse ela para a fazenda que o senhor vendeu ao senhor Altino, para ela ficar sabendo de onde vive o italiano dela. Explica Damião rapidamente. Marco Antônio diz, pai, eu vou atrás dela. Francesco fica sozinho no escritório murmurando. Ah, que amor é esse, Deus santo? Juliana chega, encontra uma hospedaria e pensa, foi daqui que ele partiu. Marco Antônio e Damião retornam cansados. Procurei por todo canto, papai. Corri a cidade inteira com o Damião. Chegamos a entrar na estrada e nada. Onde se meteu, Deus sabe. Francesco, angustiado e preocupado, vira para a esposa. Janete, você maltratou ela. Janete com falsa indignação. Eu? Imagina. Estou tratando sua protegida como se ela fosse realmente uma princesa. Mariana confirma. É verdade, senhor Francesco. Ninguém aqui da casa fez qualquer coisa que pudesse ter magoado a Juliana. Ela foi embora porque quis. Janete continua, se dirigindo a Marco Antônio. É essa gratidão que ela demonstra. E você? Pare de chorar pelos cantos da casa feito um trouxa. Porque ela gosta tanto de você e foi atrás do outro, que já está até casado. Pai e filho expressam sua decepção com a atitude de Juliana. Francesco diz ao filho. Então, Marco Antônio, esqueça ela. Tire ela da cabeça. Ela foi ingrata com a gente, filho. Cuspiu no prato que comeu. Mesmo dizendo as palavras duras ao filho, o velho demonstra preocupação e carinho pela filha do amigo. Ambos refletem sobre a situação em que Juliana pode se encontrar. Janete afirma às empregadas, aqui nesta casa, aquela italiana não entra mais. Se ela entrar por uma porta, eu saio pela outra. A empregada pergunta curiosa, mas será que seu Marco não vai atrás dela? Janete diz, se for, Antônia, é porque perdeu totalmente o respeito e a vergonha por ele mesmo. Vai deixar de honrar o nome que tem e as calças que veste. Na hospedaria, Juliana se alimenta ao lado de outros imigrantes. Justino avisa a todos que está chegando outro navio a vapor e que então eles serão levados para as fazendas. Juliana se aproxima do homem e ele a reconhece. Ué? A ragazza da casa do senhor Francesco? Mas o que a senhorinha está fazendo aqui? A italiana pede que Justino a leve até Mateu. Ela não acredita quando o homem afirma que o italiano não está mais na fazenda de Gumercindo. Percebendo que a moça não vai desistir, ele diz, tá bom? Tá bem? Tá bem. A senhorinha escutou o que eu falei para os seus conterrâneos. Vai chegando o vapor, e os imigrantes vão vir para cá. Vou contratar mais alguns, e depois eu vou levar todos para a fazenda que está precisando de gente. A senhorinha não me saia daqui da hospedaria, porque quando o trem chegar, eu a levo junto com eles. Juliana agradece e promete. Eu espero. E eu não saio daqui. E eu vou esperar o trem. E eu vou com o senhor. Mateu entra no quarto e Rosana reclama por ele não fazer seu papel de marido na cama. O italiano diz com frieza. E eu avisei para você, Rosana, que comigo seria a primeira e a última vez. Responde Mateu, finalmente se virando para encará-la. Rosana pergunta. Você não esquece isso, não é mesmo? E vai ficar me castigando até quando? Mateu a ignora. A mulher insiste. E quando é que nós vamos ter filhos? Os netos que meu pai tanto deseja. Mateu responde. Tua irmã vai dar os netos que ele quer. E eu não. Rosana afronta, irritada. Maldito. Se você continuar assim, me rejeitando, eu vou arranjar quem me queira.
Angélica decide permitir que Augusto a beije em sua próxima visita. Maria do Socorro conta ao marido sobre a mudança de ideia da filha, depois da conversa com Leonora, e reclama, desconfiada. Boa coisa não deve ter sido. Às vezes aquela italiana me parece um pouco debochada. Gumercindo conclui: bom, pelo menos assim ela não me faz passar outra vergonha desmanchando esse noivado. Rosana entra chorando na cozinha, mentindo estar com cólica. O pai desdenha da filha, por não entender dos sofrimentos femininos. Quando a filha sai, eles discutem sobre se o casamento de Rosana e Mateu está indo bem. Bartolo e Leonora estão na cama. A esposa conta sobre sua conversa com Angélica. Bartolo incrédulo: mas não me fala uma coisa dessa, Leonora. Mas quer dizer que aquela ragazza não sabe nada da vida? Pergunta ele. Leonora continua, deixando o marido mais espantado ainda. Nada, Bartolo. Para ela, antes da nossa conversa, os bambinos nascem de um repouso. E como ela se espantou quando eu falei para ela o que um homem e uma mulher que se gostam fazem na cama. Bartolo desconfia da inocência exagerada de Angélica. E como é bom, adiciona ela com malícia. Juliana não consegue dormir e sofre, remoendo o arrependimento por não ter ido atrás de Mateu antes dele se casar. Justino vai tarde da noite à casa do senhor Francesco para contar sobre Juliana. O senhor está sabendo que ela está indo atrás do tal italiano? E que ela está lá na hospedaria dos imigrantes? Francesco bate a mão na testa. Eu devia ter adivinhado isso, que ela foi para essa hospedaria? O senhor Teixeira assume ter mentido sobre Mateu ter ido para a Argentina. Francesco diz que sabia e conta sobre o casamento de Mateu com a filha mais velha de Gumercindo. O homem diz que não sabia disso e pergunta ao banqueiro: agora o que o senhor quer que eu faça? Ela está querendo que eu a leve para essa tal fazenda. Ela me pareceu muito decidida. Francesco se levanta determinado. Mas eu também estou decidido a não deixar ela fazer essa besteira. Eu vou com o senhor até lá. Francesco e senhor Teixeira entram silenciosamente na hospedaria. A maioria dos imigrantes está dormindo. O senhor se senta ao lado dela na cama e a convence a ir embora para casa com ele. No caminho, ele repreende Juliana. Você não precisava ter fugido de casa desse jeito, feito uma condenada. Lá você não está numa prisão, Juliana. Eu não esperava ingratidão dessa, diz ele, visivelmente magoado. A filha do meu melhor amigo. E depois, ninguém sabe se aquele italiano é o tal Mateu. E se for, está casado. Me diga a situação que você ia criar lá. Juliana começa a chorar. O homem sente compaixão e a consola. Não chore, Juliana. Não chore. Pelo amor de Deus, aprenda a enfrentar a vida, filha. Você não é mais uma bambina. É uma mulher. Ele argumenta que o filho vai criar a criança como se fosse dele e pede que ela nunca mais fuja. A italiana aceita sua situação e diz: eu juro. Mariana fica surpresa ao ver que Juliana dorme em seu quarto e avisa a patroa. Janete fica irada e incrédula ao descobrir que seu marido foi buscar a italiana ingrata. Eu não acredito. Você teve a coragem de correr atrás dela, Francesco? As pessoas dessa casa estão perdendo a vergonha. Francesco anuncia: e vá se preparando que vamos ter um belo casamento aqui. E eu conversei muito com ela ontem à noite, quando fui buscá-la na hospedaria dos imigrantes. O agente veio me avisar. Eu fui buscá-la. Marco Antônio entra no quarto e acorda Juliana. É verdade que você aceitou se casar comigo? A italiana confirma. Sim, é verdade. Ele continua perguntando: e não vai mais atrás do seu Mateu? Ela diz: não. Mateu está morto para mim. Marco Antônio diz com firmeza na voz: então eu vou te ensinar a me amar como eu te amo. Francesco e Janete estão em uma discussão acalorada. Ela caminha de um lado para outro, gesticulando violentamente. Você só pode estar louco, Francesco, em admitir uma situação dessas. Ela não gosta do nosso filho, acusa Janete. Francesco responde calmamente que Juliana pode aprender a amar seu filho. A fala do homem deixa Janete enfurecida. Mas que amor! Nosso filho ainda vai se tornar um corno nessa vida, e você vai morrer de remorso. Francesco desafia a esposa. Eu aposto a minha vida como isso não vai acontecer, senhora Janete. Janete retruca: pois eu aposto a minha. Como esse casamento não dura um mês, senhor Francesco? O nosso já dura 30 anos. Caríssima! Responde Francesco com um sorriso irônico. Marco Antônio diz às empregadas: a Juliana não vai mais esperar ter o nosso filho para se casar comigo, Mariana. E completa: eu já o adotei como meu também. Explica Marco Antônio com orgulho. Juliana confirma. Janete entra e Juliana humildemente pede desculpas. A mulher adverte: eu só espero que você não fuja novamente daqui depois que estiver casada com o meu filho. Juliana garante que não vai mais acontecer. A empregada questiona se Juliana vai se casar vestida de noiva. Marco Antônio a repreende. Claro que vai. Você não acha que está sendo atrevida demais, Luísa? O homem pede que a italiana se arrume para eles irem ao cartório e à igreja, tomar as providências para o casamento. Altino pede para que Augusto se apresse com os preparativos do casamento e pergunta sobre sua vida com Paola. Augusto comenta sobre o macarrão delicioso que a italiana faz e convida o pai para que vá experimentar.
O rapaz, envergonhado, diz ao pai: estou precisando de mais algum dinheiro para terminar de mobiliar a casa onde eu vou morar com a Angélica. Altino pergunta surpreso: já acabou o que eu lhe dei? O jovem justifica: eu tive que mobiliar também a casa onde estou vivendo com a Paola. Altino adverte o filho: ah, claro, mas pelo amor de Deus, fique só com essas duas. Augusto responde sorrindo: pode deixar que eu não sou louco. Rosana avisa Angélica que seu noivo chegou. A moça fica empolgada. Angélica surpreende a todos, pedindo para que possa conversar com seu noivo a sós. Maria do Socorro expressa suas preocupações com a filha vivendo na cidade. Altino a tranquiliza. Angélica se mostra disposta a beijar Augusto, mas o rapaz quer que ela peça pelo beijo. A moça fica confusa. Augusto insiste que Angélica peça por seu beijo. Então me peça. Depois das suas recusas, eu disse que você teria que me pedir. Eu não quero correr o risco de ser repelido novamente. Com voz quase sussurrada, Angélica pede: me beije, me beije. Angélica se rende aos beijos apaixonados de seu noivo e de tanta emoção, a moça desmaia. Augusto se desespera. Enquanto isso, Altino e Gumercindo conversam sobre como seus cafezais sustentam a economia do país. Angélica recobra a consciência. Augusto continua preocupado. Maria do Socorro interrompe a conversa dos homens e diz a Altino: eu gostaria de conversar a respeito do casamento de nossos filhos, senhor Altino. Quero saber quais são as providências que nós temos que tomar. Gumercindo responde com rispidez: as mesmas que tomamos no casamento da Rosana, Maria. Altino gentilmente explica: nós vamos precisar de uma certidão de nascimento da Angélica, e do seu consentimento e do consentimento do seu marido, para que o Augusto possa providenciar tudo. Como advogado que é, ele está perfeitamente a par da nova lei. Gumercindo, lembrando dos tempos passados: era mais fácil quando o casamento era apenas na igreja. Altino, sendo mais sensato: mas é mais seguro assim. Na minha opinião, foi providencial esse decreto do governo reconhecendo o casamento apenas no civil. Augusto conta ao pai que Angélica desmaiou ao beijá-lo. O homem fica impressionado com o acontecimento. O rapaz reflete preocupado: se um simples beijo a fez desmaiar de emoção, eu imagino o que vai ser da nossa noite de núpcia. Maria do Socorro e Rosana desconfiam do comportamento estranho de Angélica após a visita de seu noivo. A mãe, preocupada, adverte: seu noivo vai ver os papéis para o casamento no civil. Eu espero que você não comece com aquela história outra vez. Angélica a tranquiliza: não, eu vou me casar com ele. A senhora e o papai podem ficar descuidados. Ao ficarem sozinhas, Angélica conta com muita empolgação sobre o beijo de seu pretendente. Mateu e Bartolo conversavam sobre Antenor. O amigo de Mateu diz com preocupação: sim, mas você vê se toma cuidado com esse Antenor, hein, Mateu? Aposto que ele não deve estar contente de servir só de cocheiro quando eles viajam. Mateu parece não se preocupar com Antenor. Bartolo continua e dá seu conselho final: ah, eu se fosse você, falava com o patrão e mandava ele embora. Mateu encerra a conversa com segurança: não se preocupe com isso, Bartolo. Eu sei o que estou fazendo. Angélica conta os detalhes para Rosana, ainda emocionada. Desfaleci nos braços dele. A emoção foi demais para mim. Primeiro vi aquele calor subir no corpo, depois a tremedeira. Meu coração disparou, e quando eu dei por mim, eu estava no chão. E ele me amparando, me chamando com aquela voz tão doce. Rosana julga a ingenuidade excessiva da irmã, dizendo que Augusto terá medo de beijá-la novamente. Antenor ronda os italianos e critica o fato deles estarem saindo do trabalho mais cedo. Batista avisa Bartolo, soluçando de nervoso: Mateu precisa tomar cuidado com esse sujeito, seu Bartolo. Ele é perigoso, senhor Antenor. Não é flor que se cheire. Angélica conta os detalhes de seu primeiro beijo emocionante e diz com determinação: da próxima vez, eu não vou desmaiar. Mateu continua arredio com Rosana. Rosana o questiona: então, por que casou comigo? Mateu responde com raiva: que pergunta é essa? Eu me casei com você, Rosana. Por causa da tua mentira, teu pai me obrigou. Ela pergunta, com a voz triste: você não gosta nem um pouco de mim? Nem um pouco? A resposta de Mateu é cruel: não, e eu te odeio, Rosana. Tício vê Antenor com um olhar sombrio, limpando sua arma e se preocupa. Ele está com cara que vai fazer alguma desgraça. Marco Antônio detalha ao pai toda a burocracia envolvida para celebrar o casamento no civil, de acordo com a nova lei. Francesco prossegue: e ainda vamos ter que esperar mais 2 meses depois desse prazo, papai. Francesco fica espantado com tanta dificuldade e questiona sobre como a barriga de Juliana vai estar depois de tanta demora. Todos se preocupam em como Juliana irá usar o vestido de noiva. Francesco intervém com autoridade: não vamos fazer drama por causa disso, filha minha. Eu vou até o cartório e dou um jeito nisso. Eu vou ter uma conversinha com o tal de oficial de registro e pronto, de um jeito. Preocupado, Marco Antônio pergunta se o pai irá burlar a lei. Francesco mostra que já aprendeu o jeitinho brasileiro: não, burlar não. Vou dar uma apressadinha nela.
Francesco e Marco Antônio continuam a conversa. O filho conta que a igreja também exige um prazo. O senhor afirma que vai ter uma conversinha com o padre também. Marco Antônio conta a Juliana que seu pai vai tentar adiantar o casamento na igreja. Ele fica angustiado ao perceber que a moça está triste. O rapaz, completamente rendido aos encantos da italiana, afirma: "E eu ainda vou fazer você feliz, Juliana." Paola, cheia de confusão, implora a Augusto: "Não posso ir no teu casamento, Augusto? Mas só para olhar, só para te ver casando. Eu prometo que fico quieta no meu canto." O homem nega com firmeza, temendo o pior. Ele faz um anúncio que deixa a italiana desesperada. "Tem outra coisa. Eu vou lhe deixar um bom dinheiro, para que não lhe falte nada. Eu vou ficar pelo menos uns 20 dias sem aparecer por aqui. Preciso viajar com minha mulher. A lua de mel. Não posso fugir disso, né, Paola?" Paola fica triste. Augusto tenta consolá-la. "A nossa lua de mel foi aqui, meu amor. Nessa casa. Você não está contente?" E sugere: "Você podia aproveitar esse tempo para ir visitar seus pais na fazenda nova, onde eles estão vivendo. Mas eu não quero que você fique batendo pernas por aí enquanto eu estiver fora." Augusto deixa Paola completamente arrasada e frustrada. O dia do casamento de Angélica e Augusto chega. Todos estão se arrumando ansiosamente. Francesco recebe o convite do casamento. Marco Antônio, que teme que Juliana saiba: "Jogue fora esse convite, papai. Eu não quero que a Juliana saiba. E depois, o tal Augusto nunca foi tão meu amigo assim que eu tenho que comparecer ao casamento dele." Eles ficam felizes ao saber que Juliana está experimentando o vestido de noiva. Mariana e a costureira admiram o vestido de noiva. Juliana não esboça nenhum sorriso e tem uma crise de ansiedade quando a costureira comenta sobre como o vestido escondia sua barriga de grávida. "Senhora, por favor, me tira logo esse vestido." A mãe de Paola surpreende a filha com sua visita e diz: "Teu marido me mandou aqui ficar com você, filha minha." Bartolo se preocupa por estar jantando na casa do patrão. Leonora o tranquiliza, dizendo que a patroa pediu que ela cuidasse da casa enquanto a família estivesse no casamento. Eles conversam sobre o casamento de Mateu. A mulher se compadece de Rosana. Não é demais o castigo, Bartolo? Se a senhorinha abrir a boca, que ele não é másculo." Bartolo reflete: "É, e ainda mais com o pai, esperando um neto dela." E depois de fofocarem tanto, ele encerra: "Sim, mas a gente não tem nada a ver com essa história. Então, vamos mudar de assunto." Leonora imagina como seria se eles pudessem ter uma casa como a dos patrões. Bartolo rapidamente a decepciona com a realidade. "Mas como, Leonora? Ganhando a porcaria que a gente ganha aqui e pagando o preço das coisas que a gente compra lá na venda do Batista. Aqui a gente só não paga o que a gente respira." Rosana chegou inesperadamente. Leonora se justifica, nervosa: "Dona Rosana, me desculpe, mas eu chamei o meu marido para jantar comigo, porque eu não queria ficar sozinha nesta casa." Rosana tranquiliza a empregada e vai se deitar. Mateu, visivelmente perturbado, pede um prato de comida a Leonora e conta: "Não ficamos para a festa, dona Leonora. Eu vim embora depois que acabou a cerimônia na igreja. Eu não gosto daquela gente. Eu não gosto daquele luxo." Ele continua, revelando seu desconforto: "Mas depois, Bartolo, eu não ia ficar lá para ver aquela gente me olhando e perguntando como eu, um italiano, ia estar casado com a filha de um fazendeiro milionário como eles." Rosana se irrita e decide dormir em outro quarto. Paola lamenta sobre o casamento de Augusto com a mãe. A mãe tenta acalmá-la. A moça revela seu temor. A mãe se exalta por um momento, depois tenta manter a calma. "Ele te tirou da nossa casa por quê, então? Olha, filha, se ele não tivesse tanta atenção com você, não tinha me mandado buscar na outra fazenda para eu vir ficar com você, filha minha. Sinal que ele gosta de você e muito. Senão, não ia ter ciúmes." Paola se desespera. "Mas vai se deitar com aquela outra esta noite, mãe? Eu morro só de pensar nisso." Mateu questiona Rosana por ela ter saído do quarto. Rosana ameaça: "Eu vou conversar com os meus pais quando eles voltarem. Contar que eu não tenho marido na cama." Mateu responde com crueldade, deixando Rosana furiosa. "Fala! Eles vão pensar que é mais uma mentira sua, o amor. Pode dormir aí, sossegada." Rosana ameaça: "Eu vou contar, Mateu. Eu vou contar." Augusto leva Angélica para o quarto e começa a se despir. A moça entra em pânico ao ver a cena e sai correndo de volta para a festa. Augusto vai atrás e consegue resgatar a esposa. "Por favor, Angélica, que explicação vamos dar se voltarmos para lá agora?" A moça fica intimidada com a ideia do que pode acontecer e pede que o marido saia por um instante. Angélica, sozinha e atormentada, pensa: "Aqui eu não quero. Não desse jeito. Deus que me perdoe. Mas essa cama foi da mãe dele." No dia seguinte, Maria do Socorro e Gumercindo comentam sobre a festa. A mulher diz ter ficado deslumbrada. "Realmente o senhor Altino não poupou dinheiro para casar o filho. Eu fiquei até humilhada de ver tanto luxo, tanta riqueza, depois da festa que demos para o seu casamento." Gumercindo deixa todos constrangidos. "Essa bobagem. Depois o senhor Altino tinha mais motivos para estar feliz e gastar dinheiro."
Mateus se despede, claramente irritado. Os pais se retiram para descansarem. Rosana fica a sós com a empregada e conta. A Angélica ficou esperando o tempo acordada, de medo de se deitar com o marido. Leonora desapontada. Vai ver que não adiantou nada a conversa que eu tive com a coitada, não? Na casa de Francesco, os presentes de casamento começam a chegar. Janete aproveita para destilar seu veneno contra Juliana. Para a noiva não chega nenhum. Também a noiva é uma ilustre desconhecida. Eu fico imaginando nossos amigos lendo o convite e se perguntando quem é Juliana Splendore. Pois se até os padrinhos dela você teve que arrumar, porque ela não tem ninguém nesse mundo, não é? Francesco responde irritado. Eu não vou aguentar ouvir você falar as mesmas coisas a todas as horas, Janete. O nosso filho vai se casar com Juliana e gosta dela. Será que isso não conta para você? Janete responde com falsidade. Conta. Conta muito. A felicidade do meu filho conta muito. Por isso que eu não me conformo com esse casamento. Ainda mais ela trazendo na barriga uma criança bastarda. O marido diz com firmeza, pois eu vou aceitar essa criança como se fosse meu neto ou minha neta, porque nosso filho aceitou como se fosse filho dele. Janete questiona com maldade. E quando ela tiver outro filho, filho do nosso filho, Francesco, com o seu sangue, você vai dividir a herança dele com o bastardinho? Porque ele também vai herdar o que meu pai deixou. Marco Antônio falava carinhosamente com Juliana sobre o casamento. Quando você entrar naquela igreja, Juliana, os meus amigos vão entender por que eu desapareci de repente do convívio deles. É verdade, você mudou a minha vida. Juliana suspira e diz, e gosto de você. E eu quero esquecer tudo o que me aconteceu na minha vida. Marco Antônio promete, eu vou fazer você esquecer. Eu vou fazer. Observando de longe, Janete sussurra. Ela está fazendo de conta que esqueceu o italiano dela. Eu não posso deixar esse casamento acontecer. Rosana decide desabafar sobre as frustrações de seu casamento com sua mãe. Eu estou casada, mamãe, mas não tenho marido, não tenho homem na cama. A mãe fica horrorizada com o que ouve e a repreende. Isso é jeito de uma moça falar? Rosana se defende. Mãe, eu sou uma mulher casada. Eu preciso falar com alguém, e esse alguém só pode ser a senhora, minha mãe. E não se escandalize com o que eu vou lhe contar, pelo amor de Deus, que o Mateu não me procura, não me quer. E quando eu procuro, ele me repele. Contrariando o pedido da filha, a mãe fica escandalizada e a ofende. Mas é que isso que você está me dizendo é um absurdo. Você me disse que procura o seu marido. Porque você não é uma meretriz. A senhora reflete sobre as dificuldades de seu próprio casamento e repreende a filha. Foi você quem procurou por isso, quando inventou aquela mentira. Rosana se entristece. Eu sei, minha mãe. Se arrependimento matasse, eu já estaria morta. O que é que eu faço? Talvez, se a senhora falar com o papai. Maria afirma. Seu pai pode tocar num assunto desse com seu marido? Eles são homens. Minha filha, seu pai vai morrer de vergonha se ele tiver que pedir a esse italiano que ele se deite com a própria filha. Rosana reflete, desesperada. E haverá outro jeito de eu dar a ele os netos que ele tanto quer? Bartolo aconselha o amigo. Mas não está na hora de acabar com essa bobagem, Mateo. Mas escuta, se você se casou com aquela ragazza, você vai ter que cumprir o teu papel de marido. Imagina se ela conta para o pai dela que você é... Mateu interrompe e confessa. Às vezes, eu até tenho vontade de dormir com ela, mas eu olho para ela, Bartolo, e eu vejo a minha Juliana. Aí me sobe um ódio. O amigo é realista com Mateu, mas esqueça aquela Juliana, santo Deus. Você vai acabar perdendo a herança que você vai herdar. Mais dia, menos dia, a Juliana casou com outro. Então cuide da tua vida, do teu futuro, ragazzo. Mateu revela sua obsessão. Mas eu queria ver ela, Bartolo. Falar com ela, pelo menos uma vez, porque eu não acredito que ela me esqueceu. Mas eu estou apaixonado, Bartolo. E te digo uma coisa, a primeira vez que eu estiver em São Paulo. E eu vou dar um jeito de achá-la. Bartolo se alarma. Vai fazer o quê? Vai roubar ela do marido? Mateu responde com determinação. E se ela me quiser ainda, Bartolo, eu carrego ela comigo. Constrangida, Maria do Socorro conta ao marido que Rosana foi se queixar do marido. Ela, ai meu Deus, eu não sei como é que eu vou falar. Ela disse que ele não a procura.